Shalom, meu nome é Bruna Barbosa e este é o canal Relato Criminal. Hoje eu vou te contar uma história de um homem extremamente manipulador, inteligente, sedutor e absolutamente cruel. Este é o caso de Rodney Alcala, conhecido como o assassino do jogo da sedução. Então se prepara, porque este relato vai te deixar de queixo caído. Rodney James Alcala nasceu no dia 23 de agosto de 1943, no Texas, nos Estados Unidos. Ele é o terceiro de 4 filhos de um casal mexicano, Raul Alcala Bucor e Ana Maria Gutierrez. Em 1951, o pai de Alcala mudou com a família para o México e depois os abandonou 3 anos depois. Em 1954, quando Alcala tinha cerca de 11 anos, sua mãe se mudou para o subúrbio de Los Angeles com eles e em 1961, quando Alcala tinha 17 anos, ele se juntou ao exército dos Estados Unidos para se tornar um paraquedista e serviu como escrituário. Durante o tempo em que ele serviu, ele passou a ser visto como alguém manipulador, vingativo, frequentemente desobediente e foi disciplinado em várias ocasiões por agredir mulheres. Em 1964, o Alcala teve um colapso nervoso e, sem autorização, ele desapareceu da base militar na Carolina do Norte e pegou carona até a casa da mãe, na Califórnia. Após esse episódio, ele foi avaliado por um psiquiatra militar que diagnosticou Alcala com transtorno de bipolaridade antissocial e estimulou seu QI em 131, um nível considerado acima da média. Ele foi posteriormente dispensado do exército por motivos médicos e outros diagnósticos posteriores propostos por vários especialistas psiquiátricos em seu julgamento incluíam transtorno de bipolaridade narcisista e narcisismo maligno com comorbidades de psicopatia e sadismo sexual. E depois de deixar o exército, Alcala se formou na Escola de Belas Artes da Universidade da Carolina, em Los Angeles. No dia 25 de setembro de 1968, um motorista chamado Donald Haynes chamou a polícia após testemunhar Alcala atrair Tali Shapiro, de apenas 8 anos, para o seu apartamento em Hollywood. Shapiro, que residia no Sherton Mormont com sua família, foi abordada por Alcala a caminho da escola, quando ele parou ao lado dela em seu carro e perguntou se ela precisava de carona. É óbvio que inicialmente ela se recusou, mas quando ele disse que conhecia os pais dela, ela entrou no carro dele. Alcala então a levou para o seu apartamento, onde disse a Shapiro que queria lhe mostrar uma foto. Quando a polícia chegou, Shapiro foi encontrada viva em uma poça de seu próprio sangue, tendo sido estuprada e espancada com uma barra de aço. Alcala havia fugido. Shapiro ficou em coma por 32 dias e passou meses em recuperação. Para fugir do mandado de prisão pelo ataque a Shapiro, Alcala deixou a Califórnia e se mudou para Nova York. Lá ele passou a usar uma identidade falsa com o nome de John Berger. Eu acho que é assim que se fala. Foi nesse período que aconteceu um dos crimes mais brutais atribuídos a ele. No dia 12 de junho de 1971, a comissária de bordo Cornelia Crowley, de 23 anos, foi encontrada estuprada e assassinada dentro de seu apartamento. Ela foi estrangulada com as suas próprias meias de nylon e deixada no chão, sem vida, no imóvel onde moravam. Acredita-se que Cornélia conheceu Alcala pouco depois de se mudar para o apartamento e teria aceitado a ajuda dele para carregar alguns móveis. O caso ficou sem solução por 40 anos, até que em 2011, exames de DNA finalmente confirmaram: o assassino era Rodney Alcala. Em 1971, mesmo foragido da justiça e usando uma identidade falsa, Alcala conseguiu emprego em um acampamento de artes em New Hampshire. Lá ele apresentava-se como John Berger. E o mais assustador, ele trabalhava diretamente com crianças, atuando como conselheiro no acampamento. O FBI adicionou Alcala à sua lista dos 10 fugitivos mais procurados no início de 1971. Em agosto daquele mesmo ano, Alcala foi finalmente preso e extraditado de volta para a Califórnia. Mas, ao chegar lá, a promotoria enfrentou um obstáculo.
Os pais da Tali Shapiro, aquela menina de 8 anos que eu havia comentado, havia se mudado com a família para o México e se recusaram a permitir que a filha testemunhasse no julgamento. Isso, obviamente, acabaria mudando completamente o rumo do caso. Incapaz de condená-lo por estupro e tentativa de assassinato sem a testemunha principal, os promotores foram forçados a permitir que Alcala se declarasse culpado por uma acusação menor de agressão. Em 1974, após cumprir apenas 17 meses de prisão, Alcala foi colocado em liberdade. E isso só foi possível por causa de um programa chamado Sentença Indeterminada. Esse sistema permitia que criminosos fossem soltos assim que demonstrassem sinais de reabilitação, mesmo que os crimes fossem extremamente graves. Menos de 2 meses depois de sair da prisão, Alcala voltou a atacar, como sempre. Dessa vez, ele agrediu uma menina de 13 anos, identificada nos registros como Julie J. A garota tinha aceitado o que achava ser apenas uma carona para a escola, mas acabou nas mãos do predador. Ele foi preso novamente, mas mesmo assim cumpriu apenas 2 anos antes de ser colocado em liberdade condicional mais uma vez, graças à mesma política de sentença indeterminada. Depois de ser libertado pela segunda vez em 1977, uma decisão no mínimo chocante foi tomada. O agente de condicional de Alcala em Los Angeles autorizou que ele viajasse para Nova York, mesmo sendo um criminoso reincidente e considerado um risco claro de fuga. Alcala viajou de volta para Nova York, onde uma semana após sua chegada, ele matou Ellie Jane Hoover, de 23 anos, filha do proprietário da popular boate Cirrus. Hoover foi vista pela última vez em seu apartamento em Nova York, dia 15 de julho de 1977. Sua agenda mostrava que ela tinha um encontro marcado naquele dia com um certo John Burger, o Alcala. Os restos mortais da jovem foram descobertos em 1978, enterrados sob grandes pedras em uma encosta com vista para o rio Hudson, onde anos antes uma modelo relatou que um homem chamado John Burger havia tirado foto dela. Fotos, no caso, né, já que ele se dizia fotógrafo. Em 1978, Alcala trabalhou por um curto período no Los Angeles Times como tipógrafo. Durante esse período, Alcala convenceu centenas de mulheres e homens jovens que ele era um fotógrafo profissional de moda e os fotografou para seu portfólio. Uma colega de trabalho do Times lembrou mais tarde que Alcala compartilhou suas fotos com colegas de trabalho. Ela disse que achou muito estranho, mas que era jovem e não sabia de nada. Quando perguntou por que ele tirou as fotos, ele disse que a mãe delas pediram. Ela lembrou também que as meninas estavam nuas. Liane Landon, que tinha 17 anos quando Alcala a fotografou em 1979, relatou que ele disse que era um profissional, então na mente dela, ela estava sendo uma modelo para ele. Landon relatou ainda que o portfólio que Alcala compartilhou com ela também incluía várias fotos de adolescentes nus. Em 1978, em pleno auge da sua onda de crimes, Alcala apareceu como participante do famoso programa de namoro The Date Game, é tipo um vai dar namoro. No palco, o apresentador Jim Lange o apresentou ao público como um fotógrafo de sucesso, sem imaginar que aquele homem era, na verdade, um assassino em série foragido. Um dos participantes, mais tarde, descreveu Alcala como um cara muito estranho, com opiniões bizarras. Alcala acabou vencendo a competição e o encontro com a então solteira Cherry Braston, que posteriormente se recusou a sair com ele, porque ela disse que ele era assustador. No dia 9 de novembro de 1977, Alcala assassinou Jill Terry Bercombe, uma jovem de 18 anos de Oneida, Nova York. Seu corpo foi encontrado em uma trilha de terra em Los Angeles em uma posição dolorosa. Ela estava ajoelhada com o peito contra o chão e despida da cintura para baixo. Havia evidências claras de agressão sexual, além de ter sido estrangulada com um paro de cordas, e ela também foi brutalmente espancada.
Para agravar ainda mais a violência, a Jill apresentava 3 marcas de mordidas no seu seio direito. No dia 16 de dezembro de 1977, a enfermeira Georgia Mary, de 27 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Malibu. Ela foi vista pela última vez quando levava outra enfermeira, a Barbara Galli, para a casa de um bar. Quando Mary não apareceu para trabalhar no dia seguinte, a Galli e seus colegas de trabalho relataram seu desaparecimento. A polícia chegou ao apartamento de Mary e encontrou sinais de arrombamento. Ela foi colocada despida no chão do seu quarto e estrangulada com suas próprias meias. Ela havia sido abusada sexualmente e o seu crânio havia sido esmagado e as suas genitais haviam sido mutiladas. Mais tarde, os promotores usaram evidências de DNA e uma impressão de mão encontrada na cena para condenar o Alcala. No dia 24 de junho de 1978, a Charlotte Lee Lamb, uma secretária jurídica de 32 anos de Santa Mônica, foi encontrada morta na lavanderia do complexo de apartamento onde morava em El Segundo. Ela havia sido abusada sexualmente, espancada e estrangulada com um cadarço e estava com as mãos atrás das costas. O DNA da cena correspondia ao de Alcala. Dia 14 de fevereiro de 1979, Alcala pegou a caroneira Monique Hoyt, de 15 anos, no condado de Riverside. Ele levou a Hoyt até o seu apartamento, onde a estuprou. Eles então viajaram para uma área montanhosa e isolada, onde Alcala tirou fotos dela só de calcinha, bem como fotos dele estuprando novamente. Ele a amarrou e a amordaçou e começou um ataque sustentado que incluiu mais estupro e violência. Alcala espancou Hoyt na cabeça com uma pedra, mas Hoyt escapou quando Alcala entrou em um banheiro de um posto de gasolina de volta para o condado de Riverside. A Hoyt registrou um boletim de ocorrência contra seu ataque e Alcala foi preso, mas a sua mãe pagou fiança. No dia 13 de junho de 1979, Jill Mary Parentel, uma operadora de digitação de computador de 21 anos, saiu mais cedo do trabalho para ir a um jogo de beisebol. Quando ela não conseguiu chegar ao trabalho na manhã seguinte, a polícia foi ao seu apartamento e encontrou sinais de arrombamento. Parentel estava morta, despida, no chão do banheiro e ela estava com travesseiros sobre os ombros. Ela havia sido abusada sexualmente, espancada e estrangulada. Seu assassino se cortou rastejando por uma janela e as evidências de sangue mais tarde o identificaram. Alcala era o autor do crime. A amiga dela, a Catherine, testemunhou que ela e a Parentel haviam encontrado Alcala em um clube várias vezes antes. Robinson Sowie, uma menina de 12 anos, desapareceu em algum lugar entre a praia e a sua aula de balé no dia 20 de junho de 1979 e o seu corpo foi encontrado 12 dias depois em estado de decomposição. Os amigos de Sansoe disse à polícia que um estranho os havia abordado na praia pedindo para tirar fotos. Detetives circularam um esboço do fotógrafo e o oficial condicional de Alcala o reconheceu. Durante uma busca na casa da mãe de Alcala, a polícia encontrou um recibo de aluguel de um armário de armazenamento. No armário foram encontrados os brincos de Sansoe. Alcala foi preso no final de 1979 e mantido sem fiança. Em 1980, ele foi julgado, condenado e sentenciado à morte pelo assassinato de Sansoe. Mas o veredito foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia porque os jurados foram indevidamente informados de seus crimes sexuais anteriores. Em 1986, Alcala enfrentou um segundo julgamento quase idêntico ao primeiro. A única diferença foi a exclusão do histórico criminal anterior. Mesmo assim, ele foi novamente condenado e sentenciado à pena de morte. No entanto, mais uma vez, a sentença foi anulada. Um painel do Tribunal de Apelações do Nono Circuito decidiu reverter a condenação, alegando que o juiz havia impedido uma testemunha de depor a favor de Alcala, o que comprometeu a sua defesa. Em 2003, os investigadores do condado de Orange, Califórnia, descobriram
descobriram que o DNA de Alcala, amostrado sob nova lei estadual, levaram ele a ser acusado pelos assassinatos de outras 4 mulheres: a Jill Bercombe, Georgia, a Charlotte Lamb e Jill Parentel. Ainda em 2003, os promotores pediram à justiça para juntar o caso da Robinson Solo com o de outras 4 vítimas recém-identificadas. Em 2006, a Suprema Corte da Califórnia decidiu a favor da promotoria e, em fevereiro de 2010, Alcala foi julgado pelas 5 acusações conjuntas. No terceiro julgamento, Alcala decidiu atuar como seu próprio advogado. Ele se posicionou em sua própria defesa e, por 5 horas, desempenhou o papel de interrogador e testemunha, fazendo perguntas para si mesmo, se abordando como Senhor Alcala. Depois dessa bizarra sessão de perguntas e respostas, ele disse aos jurados que estava na Cannot Berry Farm se candidatando a uma vaga de emprego como fotógrafo na época em que Sansoe foi sequestrada. Ele mostrou ao júri uma parte de sua aparição em 1978 no The Daily Game, na tentativa de provar que os brincos encontrados em seu armário eram dele, não de Sansoe. O ator Jed Mills, que concorreu com Alcala no programa, disse a um repórter que os brincos ainda não eram um acessório socialmente aceitável para homens em 1978. Ele disse que nunca tinha visto um homem com um brinco no ouvido e disse que se ele tivesse visto no Alcala, ele teria reparado. Alcala não fez nenhuma tentativa significativa de contestar as 4 acusações, além de afirmar que não se lembrava de ter matado nenhuma das mulheres. Após menos de 2 dias de deliberação, o júri o condenou pelas 5 acusações de assassinato em primeiro grau. Uma testemunha surpresa foi Tali Shapiro, a primeira vítima conhecida de Alcala, menininha de 8 anos. Em março de 2010, Alcala foi condenado à morte pela 3ª vez. Ainda em março desse mesmo ano, os departamentos de polícia da Califórnia e Nova York divulgaram 120 fotografias de Alcala e procuraram a ajuda do público para identificá-las, na esperança de determinar se alguma das mulheres e crianças que ele fotografou eram vítimas. Aproximadamente 900 fotos não puderam ser publicadas, porque a polícia disse que estavam, como é que eu posso dizer, despidas. Nas primeiras semanas, a polícia relatou que aproximadamente 21 mulheres se apresentaram para se identificar e pelo menos 6 famílias disseram acreditar que reconheceram entes queridos que haviam desaparecido anos atrás e nunca foram encontrados. Alcala morreu no dia 24 de julho de 2021, aos 77 anos, em um hospital na Califórnia. Ele faleceu de causas naturais. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu joinha, que vai me ajudar muito na divulgação do canal. Deixe seu comentário para mais casos, compartilhe e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar por aqui. Beijo!